Durante esse mês, nós temos gastado um tempo aqui no nosso culto para estudar o Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17. São capítulos que narram a última noite de Jesus com os seus discípulos ali naquele lugar que foi conhecido como Cenáculo. A gente tem gastado aqui algum tempo conversando sobre aquelas últimas palavras que Jesus deixou ali com seus discípulos. A gente já conversou sobre o lava-pés, que foi o primeiro momento ali naquele lugar, Jesus lavando, assumindo uma posição de servo, de escravo, e a gente aprendeu sobre esse exemplo de serviço ali no lava-pés. Falamos também sobre o mandamento que ele deixou para os seus discípulos ali, o novo mandamento, que é o mandamento de amar uns aos outros. A gente falou também sobre a questão da advertência. Jesus indica que um dos discípulos seria o traidor, e a gente conversou sobre isso. Conversamos também na semana passada sobre a promessa que ele deixa, que é a promessa do Espírito Santo. E hoje a gente vai continuar nessa passagem com talvez a mais conhecida de todas, dentro dessa passagem de João 13 até João 17, a passagem mais conhecida seja essa do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14. É de fato uma passagem riquíssima, que traz coisas extremamente preciosas para a gente. A gente vai ler e depois nós vamos orar e refletir um pouquinho sobre essa passagem. Então, se você tiver uma Bíblia, João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14. Nazaré tem ali algumas Bíblias, só fazer um sinalzinho aí que ela pode deixar. A gente tem também o texto aqui na tela. Diz assim: não se perturbe, melhor dizendo, o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós clamamos agora o Teu nome nesse momento em que estamos com a Tua palavra aqui aberta diante de nós, pedindo o entendimento do alto, pedindo que o Espírito Santo fale verdadeiramente lá no fundo do nosso coração, da nossa mente, trazendo não só o entendimento, mas também a disposição interior do coração para ouvir e obedecer e ser transformado. Enfim, Pai, nos fala
que a gente, ao sair daqui essa noite, tenha a convicção de ter ouvido a tua voz aqui nesse texto, nessa palavra, nos dê clareza, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos apenas fazer um panorama do contexto em que essas palavras de Jesus acontecem. Elas não surgem do nada. Existe aqui um contexto, que é o contexto imediatamente anterior. Logo no capítulo 13, que antecede esse capítulo que nós lemos, as últimas palavras que nós encontramos ali são palavras de Jesus dizendo o seguinte: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo também: para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então veja só. Existe aqui nesse momento algo que já era mais ou menos presente desde o início daquela noite, que é um sentimento de confusão e de ansiedade, de perturbação entre os discípulos. Aqueles discípulos estavam confusos, eles estavam perturbados. E com que eles estavam confusos e perturbados? Por quê? Porque eles estavam ouvindo Jesus dizer que ia partir. Então, no coração deles, algumas perguntas precisavam de resposta. Por exemplo, Jesus iria deixá-los? Depois de 3 anos ali caminhando junto, lado a lado, Jesus estava falando: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, eu vou partir para um lugar onde vocês não podem me seguir. Ora, como assim? Ele sempre levou os seus discípulos com ele, e agora ele estava dizendo que ia para um lugar que não podia levá-los. Depois, para onde ele estava indo? Que lugar é esse que Jesus ia que os discípulos não podiam ir? Por que eles não podiam ir com ele? Qual é o motivo? Qual a razão? Pedro, que era o líder natural, o que tinha talvez uma iniciativa, uma proatividade maior ali no grupo, havia acabado de ouvir de Jesus, e não só ele, mas todos haviam ouvido, que Pedro iria negá-lo. E aí talvez eles pudessem até questionar: poxa, mas será que então Jesus está dizendo que vai para um lugar que a gente não pode ir porque Pedro vai negá-lo? Será que então eles não estavam entendendo muito bem? Estava tudo muito confuso na cabeça dos discípulos. Havia ali um sentimento estranho, uma falta de compreensão. É verdade, como nós vamos ver aqui, que em todo o Evangelho de João e nos demais evangelhos, os discípulos eles são retratados geralmente como discípulos lentos, lerdos, que demoram para entender as coisas. E assim somos nós. Nós somos confusos, nós somos perturbados muitas vezes, a nossa mente imagina coisas e a gente não consegue, muitas vezes, ter clareza de entendimento. O que me chama a atenção aqui, gente, nesse ponto, é a gente constatar que não apenas os discípulos estavam confusos e perturbados. Veja só, Jesus, o próprio Jesus, estava perturbado. Como assim? Jesus perturbado? Sim. Tanto no capítulo 12 como no capítulo 13, que são os dois capítulos que antecedem o capítulo 14 que nós estamos vendo, nós encontramos referências a essa perturbação de Jesus. Veja, por exemplo, que no capítulo 12, versículo 27, Jesus está dizendo: agora o meu coração está perturbado. Veja, Jesus estava perturbado. Se você nunca imaginou que Jesus estivesse perturbado, ele ficou perturbado. Depois, no capítulo 13, versículo 21, o texto diz que Jesus perturbou-se em espírito.
Então se fala de um coração perturbado, se fala de um espírito perturbado. E a palavra que é usada aqui é a mesma palavra que descreve a perturbação dos discípulos. Por quê, gente? Porque Jesus estava vendo que aquela era a sua hora. Jesus tinha, como ser humano, 100% homem, como nós somos, a sua própria angústia existencial de saber o que lhe aguardava. Ele caminhava para a cruz. Ele iria sofrer coisas terríveis. Ele ia sofrer uma série de privações. E ele sabia que a hora dele estava chegando. Mas o que é interessante aqui nesse momento? É que, mesmo perturbado, e tendo que lidar com as suas próprias questões existenciais, Jesus aqui consola os seus discípulos que estão perturbados. Ele não chega para os discípulos e fala assim, quer saber? Faz o seguinte, cara, cada um se vira aí, dá seu jeito, porque agora é meu momento. Meu momento. Eu preciso eu preciso de um momento só para mim. Lá em casa, quando alguém está confuso, assim, começa a ficar perturbado, o cara levanta a plaquinha e diz, eu preciso de um momento só para mim. Aí vai para o quarto e fecha a porta. Jesus não tem esse negócio. Veja que Jesus vai dizer no capítulo 14, versículo 1, o seguinte, não se perturbe o coração de vocês. Ele está dizendo isso para aqueles discípulos. Ele poderia dizer o seguinte, o meu coração está perturbado. Mas ele tem naquele grupo de homens ali os seus amigos. E ele está mais preocupado com a perturbação deles do que com a sua própria perturbação. E ele vai dizer o seguinte, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Por que ele está dizendo isso aqui? Creiam em Deus. Porque, no fundo, gente, aquelas perguntas que estavam perturbando aqueles discípulos, que era saber para onde Jesus ia, por que eles não podiam ir junto, enfim, o que estava acontecendo, Jesus, então, vai dizer o seguinte, olha, se vocês não conseguem entender, creiam. Vocês precisam crer. Agora é a hora que vocês precisam acreditar em mim. Talvez vocês não entendam tudo muito bem, mas vocês precisam acreditar. Veja só, aqui Jesus explica. Esse texto que nós lemos, eu vou tentar dividir ele em 3 partes, mas apenas por uma questão de organização, de ideia, de clareza. Então, veja só. Em primeiro lugar, Jesus vai explicar para eles onde que ele estava indo e por que ele estava indo. Jesus não se omite. Ele percebe a confusão que existe e Jesus vai dizer para aquele grupo de discípulos sobre isso. O que ele vai dizer? Veja só. Ele diz de maneira muito clara. A partir do versículo 2 ele vai dizer, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então veja, Jesus está explicando para eles onde que ele estava indo e por que ele estava indo. O que ele diz? Primeiro, ele está voltando para o Pai. E aqui voltar para o Pai, gente, tem um significado. Jesus usa uma expressão aqui diferente. Ele não fala só que vai voltar para o Pai, como ele diz em algumas outras passagens desse estudo que a gente tem feito. Ele chama esse voltar para o Pai de casa do Pai. Ele está indo para a casa do Pai. E ele diz assim, na casa do Pai há muitos aposentos. O que ele quer dizer com isso? Que na casa do Pai, para onde ele estava indo, tem muitos aposentos. É importante a gente entender aqui, gente, o seguinte, na cabeça dos discípulos, hoje, quando você fala casa do Pai, você entende uma coisa. Mas na cabeça daqueles discípulos judeus do primeiro século, quando se falava na casa do Pai, o que é que eles entendiam? Eles entendiam que estava se falando de quê? Do templo de Jerusalém. Lembra que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi encontrado ali no templo de Jerusalém, ele falou da casa do Pai, que ele estava na casa do Pai. A casa do Pai, gente, no entendimento dos discípulos, era o templo. E aqui ele está dizendo, eu vou para a casa do Pai. Será que ele está falando, eu estou indo lá no templo de Jerusalém? Não. Jesus está dando aqui um pulo de compreensão.
E ele está dando um novo significado à expressão casa do Pai. É muito importante dizer que esse significado está, gente, em contraste direto com o templo. Por quê? Porque Jesus sabia que dentro de muito pouco tempo, não só ele, mas como todos os seus discípulos, seriam expulsos do templo. O templo não ia ter mais lugar para os seus discípulos. Os seus discípulos, por causa da perseguição, por causa da oposição dos judeus, eles seriam expulsos do templo e expulsos também das sinagogas. Só que Jesus está dizendo, olha, na casa do Pai, vocês não serão expulsos. Na casa do Pai tem muitos aposentos, ou seja, tem espaço para todo mundo. Os discípulos iam ser expulsos do templo, mas na casa do Pai havia lugar para todos eles. Então, quando Jesus está dizendo, na casa de meu Pai há muitos aposentos, ele está se referindo aos discípulos, dizendo, olha, tem lugar lá para vocês. E eu estou indo para a casa do Pai para quê? E aí, em terceiro lugar, a gente entende o quê? Que Jesus estava indo para a casa do Pai, ele mesmo diz, preparar lugar para os seus discípulos. Jesus estava indo para a casa do Pai para preparar lugar. Ora, isso é um pouco estranho e talvez pareça contraditório com algumas passagens da Bíblia que falam que esse lugar chamado de casa do Pai já está preparado desde a eternidade. Veja, por exemplo, o que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 25. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, se foi preparado desde a criação do mundo, como aqui ele diz que está indo para preparar lugar? Será que não tinha ainda lugar? Será que Jesus foi lá? Geralmente a gente tem aquela ideia, não, Jesus foi para preparar o nosso lugar. Ele está lá pintando casa, está lá construindo as mansões, né, para todo mundo. Cada um, quando morrer, vai ter uma mansão lá na casa do Pai, vai ter um quarto bonitão. Ele foi para fazer uma reforma. Não, gente. Não é bem assim. Porque a própria palavra nos diz que, desde a criação do mundo, que os lugares já estão preparados. A grande questão aqui da gente entender é que a casa estava preparada para os discípulos. Mas os discípulos ainda não estavam preparados para entrar na casa. Então, preparar lugar para os discípulos significa preparar as condições para que os discípulos possam entrar na casa. E como que ele faz isso, gente? Quando ele diz que está indo preparar lugar, como é que Jesus preparou lugar para você e para mim na casa do Pai? Ele preparou por meio da sua morte e da sua ressurreição. Foi ali morrendo em nosso lugar, ressuscitando, que ele nos prepara e nos torna moráveis, vamos dizer assim, nesse lugar. Veja só, o Carson, que é um grande estudioso da Bíblia hoje, fazendo um comentário de João, ele vai dizer o seguinte: no contexto da teologia de João, teologia joanina, é o próprio ato de ir via cruz e ressurreição que prepara o lugar para os discípulos de Jesus. Então veja só, quando ele diz o seguinte, eu estou indo para a casa do Pai preparar lugar, ele está se referindo não só à sua subida para o céu, mas como à sua subida até o Calvário, para a cruz. E é por isso que os discípulos ainda não estão entendendo, mas que Jesus diz o seguinte, vocês não podem me seguir agora. Mais tarde vocês vão me seguir, mas hoje, o que eu tenho que fazer, só eu posso fazer. Ninguém poderia preparar lugar para aqueles discípulos e para você e para mim, a não ser Jesus. O que ele fez, gente, não foi simplesmente algo para ser imitado, mas foi algo único. Ninguém poderia fazer o que ele fez ali naquela cruz. Só ele tinha as condições para poder preparar. E aí ele vai dizer também que voltaria para levar os seus amigos, os seus discípulos, aqueles que creem nele, para a casa do Pai. Então, Jesus, veja a sequência. Primeiro, está voltando para a casa do Pai. Na casa do Pai há muitos aposentos. Terceiro lugar, Jesus está indo para lá para preparar lugar para os seus discípulos. Com que objetivo? Para que ele possa voltar e levar os seus amigos para estarem
com ele. O objetivo final é qual? É o que ele diz aqui no versículo 3. Para que vocês estejam onde eu estiver. Porque, gente, a casa do Pai é onde Jesus está. Vocês lembram quando Jesus disse para aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado na cruz e que clamou por misericórdia ali na hora H e disse: se possível, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? A resposta de Jesus foi qual? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Geralmente, a gente coloca todo o peso da frase, da resposta de Jesus, na palavra paraíso. Porque a gente pensa que o que Jesus realmente estava falando ali é sobre paraíso. Mas se você for ler com calma e comparar esse texto com outros, incluindo esse aqui, o foco não é na palavra paraíso, o foco é na palavra comigo. Porque a grande questão, gente, que Jesus estava dizendo para aquele ladrão é: hoje mesmo você estará comigo. E onde eu estou é o paraíso. Onde eu estiver é paraíso. Você já ouviu aquela história que, tipo assim, você pode morar num lugar extremamente simples e pobre, mas se houver paz ali, aquilo ali será um castelo. E você pode morar num castelo, mas se houver briga, desentendimento, confusão, aquilo ali vai parecer um lugar que não é um lar. Então o que nós estamos entendendo aqui? É que o que faz do paraíso o paraíso, o que faz da casa do Pai a casa do Pai, é porque Jesus está lá. Isso me faz lembrar do avô da Juliana, né? Morreu já com quase 100 anos de idade, nem sabia a idade dele direito. Até hoje há uma confusão se ele morreu com 92 ou com 102, porque ele não sabia a idade dele. Mas, enfim, o nome dele era Geraldo. Simplesmente Geraldo. Não tinha sobrenome, não tinha nada. Aí um dia ele, não aceitaram o nome dele, ele foi no cartório para botar o nome dele. O cara falou: mas qual é o seu nome? Ele falou: Geraldo. Mas eu preciso de um sobrenome. Então bota aí, Montanha. Aí ficou Geraldo Montanha. Porque ele mesmo criou na hora lá. Enfim, senhor Geraldo Montanha. Toda vez que eu ia ver ele lá em Marechal Hermes, ele contava as mesmas histórias. E uma das histórias que ele contava era assim: eu amo tanto ao meu Deus, eu amo tanto Jesus, que se ele me mandar para o inferno, eu vou feliz, porque foi ele que me mandou. Então veja só a cabeça do Geraldo Montanha. Né? A questão é, no fundo, gente, ele está dizendo o seguinte, que ele obedece. É Jesus que... Ele ama Jesus. Né? Então a gente precisa entender o seguinte: se Jesus estivesse no inferno, o inferno não ia ser um inferno. Percebe? O inferno é a ausência de Jesus. Então, vamos tentar entender aqui a aplicação disso aqui. Jesus está explicando para os seus discípulos que estão perturbados porque não sabem nem para onde, nem por que ele está indo. E aí, então, Jesus diz: olha, eu estou indo para a casa do Pai e eu vou preparar o lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês possam estar também. Jesus foi claro. Os discípulos não entenderam. Assim como nós, a gente não entende. Eles também não entenderam. Mas o que é importante a gente entender aqui, até nessa primeira parte, como aplicação para nós? É que Jesus estava dizendo que a sua partida, gente, era para o bem dos seus discípulos. Quando nós ficamos perturbados e confusos, nós, ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, o motivo, o propósito, a gente precisa fazer o que ele disse para os seus discípulos: creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, quando a gente não entende, a gente precisa confiar que o nosso Deus é um Deus bom o suficiente e que muitas vezes a ausência não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações na nossa vida em que a gente se sente confuso como os discípulos. Sozinhos, a gente não entende. Essas horas, gente, são os momentos em que nós precisamos crer. Você vai perceber que várias vezes aqui nessa passagem o verbo crer aparece. É a hora que eles deviam crer, confiar no Pai. Olha, tudo bem, vocês não estão entendendo, mas confie em mim. É mais ou menos o seguinte: imagine que Jesus estava dizendo: olha,
eu não queria dizer, mas eu estou indo preparar uma festa surpresa para vocês. E vocês estão insistindo, já viu como é que é festa surpresa? A gente tem que esconder, não é verdade? Aí a pessoa começa a ficar desconfiada, o que está acontecendo? Alguma coisa estranha, né? Eu sou super desconfiado. Quando preparo a festa surpresa, eu já vou... É muito difícil conseguir, porque eu vou ter aquele faro para descobrir. Os discípulos estavam angustiados. Jesus está dizendo, peraí, eu estou preparando uma coisa boa para vocês. Você já imaginou que muitas vezes Deus está preparando algo bom para a gente e a gente acha que Deus está brincando com a gente, está fazendo maldade com a gente. Mas não é. Então creiam em Deus, creiam também em mim. O oposto da fé, gente, é o desespero. Muitas vezes a gente fica desesperado por falta de fé mesmo. A nossa fé falha, a nossa fé é fraca, é pequena. E muitas vezes a gente desconfia, a gente coloca a boa intenção de Deus em xeque. Mas a gente precisa entender que nesses momentos a gente precisa crer. Pois bem, essa é a primeira parte. Jesus explica para onde estava indo e ele explica por quê. Era para o bem deles. É para que eles estivessem com Jesus. Mas aí a gente vem na segunda parte que entra justamente com uma dúvida de Tomé, que era, aliás, o principal nome da dúvida. Tomé sempre duvidando. E aí, olha a dúvida, olha a pergunta dele. Jesus vai dizer assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem. Aí Tomé respondeu, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, com as famosas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja que o foco aqui, gente, é na palavra caminho. O foco aqui é na palavra caminho. Veja que Jesus fala que eles conheciam o caminho. Tomé retruca dizendo, não, a gente não sabe para onde só vai. E como é que a gente vai poder saber o caminho se a gente não sabe qual é o destino? E Jesus então responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É importante a gente pensar e entender aqui que o foco é realmente a questão do caminho. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente entende isso como se fossem três palavras de igual importância gramatical aqui. Mas no fundo, gente, Jesus está respondendo a Tomé e todo o contexto do capítulo 14 nos ensina que ele está falando aqui sobre o caminho. Então uma forma de tentar entender isso é que verdade e vida, gente, qualificam o caminho. Não são necessariamente novas verdades que Jesus está dizendo, assim como um caminho, uma verdade e uma vida. Não. Ele está falando do caminho. E verdade e vida são adjetivos aqui, vamos ser aqui para facilitar a coisa, que qualificam esse caminho. Uma maneira de traduzir seria então, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ou então ele dizer assim, eu sou o caminho verdadeiro e vivo. Porque existe o caminho falso e o caminho verdadeiro. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade, ele está dizendo eu sou o caminho de verdade. Eu sou o caminho verdadeiro. Você pode confiar nisso. E ao mesmo tempo, vivo porque conduz à vida. É um caminho que vai dar na vida. Tem caminhos que dão em morte. E como tem gente hoje que entra em caminhos que vão dar em morte. Mas o caminho de Jesus é verdadeiro porque ele leva à vida. Agora, como entender essa expressão? Eu sou o caminho. Nesse contexto aqui. Veja o comentário do William Barclay, que eu acho muito legal nesse sentido. Ele diz o seguinte, suponhamos que estamos em uma cidade estranha e pedimos indicações. Suponhamos que o nosso guia nos diz, tome a primeira rua à direita e a segunda à esquerda. Cruze a praça, passe na frente da igreja e dobre na terceira quadra à direita. O caminho que você busca é o quarto à esquerda. Se nos disser isso, o mais provável é que nos percamos na segunda quadra. Mas suponhamos que a pessoa a quem lhe fazemos a pergunta nos diz, venha, eu o levarei até ali. Nesse caso, a pessoa que nos leva é o caminho e não nos podemos perder. Isso é o que Jesus faz por nós.
não se limita a nos dar conselhos e indicações. Ele pega-nos pela mão e nos guia, caminha conosco, fortalece-nos, conduz-nos e nos dirige todos os dias de nossa vida. Não nos fala sobre o caminho, ele é o caminho. Então não sei se dá para você entender a diferença. E por que ele diz realmente que é o caminho? Porque ele não está simplesmente, gente, indicando um caminho para você seguir. Justamente porque ele tinha dito aos discípulos que o lugar para onde ele estava indo, eles não podiam ir. Eles não tinham como ir. Ele ia por aquele caminho. Então ele está dizendo o seguinte, olha só, eu não sou um cara que vai vender para você um mapa, para você interpretar o mapa e seguir no seu caminho. Não, eu sou o caminho. Você tem que ir comigo. O caminho, gente, ser o caminho é como dizer assim, hoje na linguagem aí dos jovens, se o Robson estivesse aqui, ele ia dizer assim, esse é o canal. Já ouviu aquela história assim? Você chega para o camarada e fala assim, aí é o canal. O canal é o quê? Quando você fala assim, isso é o canal. É porque é aí, a solução é essa. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está dizendo o seguinte, olha, simplesmente vem comigo. Você não sabe o caminho. Para quem não sabe o caminho, precisa seguir quem sabe, seguir o guia. Qual é a aplicação disso, gente? Nessa segunda parte. A aplicação é que quando nós não sabemos para onde ir, nós precisamos seguir quem sabe. O caminho da fé em Jesus nem sempre pressupõe entendimento, mas sempre pressupõe obediência. E por que muitos tropeçam ao longo do caminho? Porque esperam um entendimento claro de 100% das coisas. E aí, quando não entendem, eles travam, param, não seguem adiante porque eles não têm um entendimento. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não vão ter o entendimento pleno de tudo. Porque o único que realmente conhece esse caminho para a casa do Pai sou eu. Sou eu que vim de lá. Sou eu que vou levar vocês para lá. Então, quando vocês estiverem em dúvida, confusos, perturbados, que era o caso dos discípulos aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que simplesmente me seguir, obedecer. Obedecer mesmo sem entender. E esse é um grande desafio, não é verdade? Porque a gente gosta de ter todas as razões. Mas nem sempre isso vai acontecer. Atribui-se uma frase muito bonita ao Bonhoeffer, que foi enforcado pelo regime nazista 6 dias antes do final da Segunda Guerra Mundial. E conta-se, e não se sabe se é lenda ou se de fato ele disse isso, mas que quando ele foi chamado para ser enforcado, ele disse essas palavras: eu não sei para onde vou, mas sei com quem vou. E isso é muito importante a gente entender, porque nem sempre, gente, nós temos a clareza, o entendimento de todo o caminho, aonde isso vai dar. E é por isso que Jesus está dizendo, olha, vocês não entenderam o que eu falei sobre a casa do Pai? Tudo bem, então faz o seguinte, só vem comigo. Eu sou o caminho. A grande questão não é saber o destino, mas é saber com quem você está indo. É saber a companhia, é saber se está ou não com Jesus. Então veja, ele é o caminho verdadeiro e vivo. Não é o Richard Baxter é o outro. O Thomas de Kempis, que escreveu um clássico na literatura cristã mundial, que é a Imitação de Cristo, disse sobre essa passagem o seguinte, que eu acho muito bonita essa passagem, uma passagem clássica. Siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há saber. Sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto, a verdade soberana, vida verdadeira, vida abençoada. Veja que o Thomas de Kempis refletiu sobre esse versículo, colocando de uma forma poética, isso é um poema que ele fez a partir de João 14,6,
mas explicando realmente o sentido das palavras de Jesus. Jesus aqui fecha a questão, mesmo quando a gente não entende tudo, a gente precisa segui-lo. O caminho é para isso, gente. E aí então, você falar, não, agora eles entenderam. Eles estavam confusos, Jesus explica. Eles não entendem. Jesus explica mais um pouquinho. E aí, agora eles entendem. Que nada, não entenderam de novo. E aí, veja só, vem a terceira parte, que fala da unidade entre o Pai e o Filho como padrão da unidade entre o Filho e os discípulos. Deixa eu explicar isso. Veja só, o texto continua dizendo assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Veja, Jesus tinha falado, vocês conhecem o caminho. Tomé falou, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Agora ele diz, vocês conhecem o Pai e têm visto. Filipe, não mais Tomé, disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aqui, gente, Jesus vai aprofundar ainda mais a questão desse caminho, dessa promessa que ele faz da casa do Pai, mostrando que ele e o Pai são um. Eles estão profundamente unidos. O foco aqui, gente, você vai perceber que, veja quantas vezes nesses 3 versículos, nesses 4 versículos, aparece a palavra Pai. Várias vezes. O foco aqui é justamente a questão do Pai. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês me conhecessem mesmo, vocês iam entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Que eu e o Pai temos uma unidade perfeita. Que a gente vive de uma forma única. Existe uma relação inigualável entre nós. E que quando eu falo de ir para a casa do Pai, eu falo com propriedade, porque eu falo pelo Pai, em nome do Pai. Veja só, é muito interessante a gente entender isso. Por que Jesus está falando do Pai aqui? Por que ele diz que eles deviam crer em Jesus como o enviado do Pai, como o próprio Pai entre eles? Por uma questão, veja a continuação do texto. Ele vai dizer o seguinte, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Veja, ele está falando aqui, gente, de 2 coisas. Por causa das palavras e das obras. Ele está dizendo o seguinte, como é que vocês podem saber que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Primeiro, por causa das palavras. Se você pegar as palavras do Pai, e eles conheciam as palavras do Pai pela Escritura, e vocês perceberem as minhas palavras, são as mesmas palavras. Eu não estou trazendo simplesmente uma nova palavra. As palavras do Pai são as minhas palavras. Outra coisa, as obras do Pai. O que o Pai faz é o que eu faço. E aqui, quando ele fala de obras, há, evidentemente, uma referência aos seus milagres. Jesus está falando aqui sobre aquilo que ele fazia, como andar sobre as águas, como curar os cegos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Obras que só Deus podia fazer. Mas também ele estava falando sobre obras, gente, que são obras características do Pai. O cuidado com o pobre, o fato dele amar as pessoas, o fato dele perdoar os pecadores, tudo isso são obras do Pai. E é o que Jesus estava fazendo. Então ele falou, olha, vocês olham para mim, o que eu estou fazendo é o que o Pai faz. O Pai está agindo e trabalhando e falando por meio de mim. Eu estou representando o Pai, estou falando, representando, eu sou o Pai entre vocês.
É engraçado que a pergunta de Filipe mostra-nos o Pai. O que é que Filipe queria? Talvez a pergunta de Filipe me lembra aquela pergunta de Moisés para Deus, lá no deserto, Êxodo, capítulo 33. Moisés vai dizer assim: Senhor, eu quero ver o Senhor. Se o Senhor realmente está com a gente, eu quero ver. E, gente, muitas vezes a gente vive hoje numa espiritualidade que usa o jargão da fé, mas que no fundo é uma espiritualidade que nega a fé. Por que que nega a fé? Porque ela exige ver coisas para ter a evidência de Deus. Então o Filipe está dizendo o seguinte: olha, eu quero ver. Eu me lembro, gente, que quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu estava ali na minha adolescência e, assim como hoje, tinham uma série de movimentos dentro da igreja, de renovação da igreja, e movimentos positivos, inclusive. E eu me lembro que eu orava de noite: Senhor, eu quero ouvir um anjo. Eu quero, Senhor, eu quero estar dormindo, acordar, eu quero ter uma visão de um anjo me acordando e ouvir mesmo, ouvir. Estou dormindo, eu quero. Meu filho, ouça o que eu tenho para dizer para você. E eu tinha uma obsessão. Eu me lembro que eu fiquei uns 2 ou 3 anos com esse negócio na minha cabeça. Eu queria ver um anjo, eu queria ouvir uma voz como evidência da presença de Deus. E, gente, o que eu tenho para dizer para você talvez frustre vocês. Jamais vi o tal do anjo. Jamais ouvi a tal da voz. Tá? Se você ouviu, cara, eu te invejo. Mas assim, eu jamais ouvi a tal da voz. Filipe está dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. A gente quer ter uma visão do Pai. E Jesus está dizendo: Filipe, eu estou aqui. Será que você ainda não viu, por tudo que eu falo, por tudo que eu digo, por tudo que eu faço, os milagres, os sinais, será que você não viu que o Pai está aqui? Eu estou apresentando o Pai para você, você não consegue ver isso? Veja, Jesus, gente, é a encarnação, é tudo que nós precisamos. Ele quer algo espetacular, Jesus dá a encarnação. E aqui, gente, tem algo precioso. Por que que Jesus está falando tudo isso? Por uma questão que ele vai dizer logo em seguida. Por que que ele está falando que o Pai está nele e ele está no Pai, que ele faz as obras do Pai, que ele diz as palavras do Pai? Por que que ele está falando isso? Veja o que ele diz em seguida, que é o fechamento, é o grande finale dessa passagem. Muitas vezes a gente dá ênfase no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas esse aqui é o grande finale. Ele vai dizer assim: digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Perceba a ênfase na palavra também. Quando ele diz, aquele que crê em mim fará também, é porque ele está fazendo uma referência a quem? A ele mesmo. Porque ele acabou de dizer para os discípulos o quê? Que o Pai estava nele e ele estava no Pai, e a evidência disso é que ele fazia as obras do Pai. Só que ele está dizendo o seguinte: aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Como que dizendo o quê, gente? O que Jesus está dizendo? Da mesma maneira que existe uma unidade perfeita entre eu e o Pai, e da mesma maneira que você, quando crê em mim, está em unidade comigo, do mesmo jeito que eu faço as obras do Pai, vocês, como discípulos que creem, farão as minhas obras. Quando Jesus vai preparar lugar, e ele abre um caminho, e ele abre espaço nessa casa do Pai, e aí você imagina o seguinte: essa casa do Pai é a eterna e perfeita comunhão que sempre houve, sempre existiu, desde toda a eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
estão ali vivendo naquela casa. Os três. Numa harmonia perfeita. O Filho vem a esse mundo e, por meio da cruz e da ressurreição, ele prepara a gente para poder ir para esse lugar. E ele está dizendo o seguinte, olha, essa morada aqui, durante toda a eternidade, estava eu, o Espírito Santo e o meu Pai, agora está aberta e tem espaço suficiente para todos aqueles que creem. Vocês estarão lá com a gente. Eu estou abrindo. Então, da mesma maneira que existe essa unidade entre nós três, nós estamos abrindo a nossa intimidade, a nossa casa, o nosso lar, para aqueles que creem. É o que ele está dizendo, gente. E aí a importância de se crer, está dizendo o seguinte, olha, vocês também farão as obras que eu tenho realizado. E ele ainda diz, fará coisas ainda maiores. Como assim? Coisas ainda maiores. Pode parecer estranho. Porque é difícil a gente pensar em um ministério com milagres ainda maiores do que os de Jesus. Outro dia eu vi uma notícia, não sei se é verdade ou mentira, de um pseudo-profeta que morreu afogado, porque ele disse que estava andando sobre as águas. Aí morreu afogado. Mas enfim, a gente não vê mais pessoas andando sobre as águas. Ressurreição de mortos. Tudo bem, podemos pensar que houve, os apóstolos ressuscitaram mortos. Me lembro que, quando eu era pastor lá em Campos, recebi um panfleto para um evento onde ia ter o testemunho de uma mulher que ressuscitou dos mortos 3 vezes. Ela morreu e ressuscitou 3 vezes. Confesso o meu ceticismo. Enfim, a minha fraqueza, falta de fé, mas não é tão comum. Milagres como os de Jesus parecem grandes demais para ele dizer aqui em obras ainda maiores. Então, maiores aqui talvez não se refira propriamente à grandeza. Olha que expressão tosca que eu vou usar. Para a questão milagrosa do milagre. Dá para entender? Tá? Não estou falando dessa, não é nesse sentido que as obras são maiores. Mas são maiores, gente, porque por meio do Espírito Santo, e ele diz assim, coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, ele iria entrar na glória do Pai e ia enviar o Espírito Santo, que estaria com a igreja. E veja, muitas coisas que Jesus efetivamente não fez em vida, elas se tornam realidade por meio do ministério da igreja. Possivelmente Jesus não teve o que Pedro teve, de, num único sermão, 3.000 pessoas se converterem. Os evangelhos não contam um sermão de Jesus com 3.000 conversões. Estava ouvindo uma pregação sobre essa passagem, o cara falava, né? Em Atos, Pedro prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Hoje em dia, a gente tem que pregar 3.000 sermões para ter uma conversão. Enfim, é a evidência de que, de fato, a era apostólica, a era da igreja, se você pensar, por exemplo, um nome como Billy Graham, a abrangência em termos de alcance do evangelho e da transformação que o evangelho produz, de fato, são obras ainda maiores. Pelo alcance, por meio do Espírito Santo, porque entramos, de fato, numa era, que é a era do Espírito, que é esse novo tempo, os últimos dias, como a gente lê muitas vezes na Bíblia. Agora veja só, ele diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E está aqui uma das passagens mais mal interpretadas da Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, Jesus falou que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Acho que umas 2, 3 semanas, o nosso grande Will ali escreveu um texto que a gente colocou no editorial justamente sobre essa passagem. E acho que o nome do texto era Em Nome de Jesus. Muito legal o texto dele. E eu achei muito bacana um exemplo, uma ilustração que ele dá no texto. Imagina o seguinte.
Dri, você está aqui. Imagine que você está lá na Petrobras e você ficou doente um dia. Aí, vamos supor, você está doente, aí você liga para a Juliana, que trabalha lá também. Eu falo, Ju, estou com um problemão, eu preciso que você vá lá na reunião por mim. Eu preciso que você vá lá e me represente na reunião. Ok? Vá lá, Ju, e fala em meu nome. Ok? Juliana vai na reunião para falar em nome da Dri. Se surge alguma questão, a Juliana pensa de um jeito, você pensa de outro. Só que ela não pode falar o que ela pensa, o que ela quer, porque ela tem que falar em seu nome. Então o que está em jogo ali não é a vontade da Juliana, mas é a sua vontade. Porque ela está falando em seu nome. Agora, pensa bem, quando Jesus diz assim, versículo, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Será que Jesus está dando um cheque em branco? Cheque em branco assim, Gaudiano, você pedir em meu nome, eu farei. Está aqui, ó, cheque, já assinei, pede o que você quiser. Está aqui. É o quê? Uma Mercedes? Enfim, pede o que você quiser. Muitas vezes a gente pensa que é assim. Me lembro de um culto que houve numa determinada igreja, um amigo meu pastor falando que o pastor pediu para todo mundo preparar cartazes, fazer uma cartolina, pegar fotos e figuras, ou na internet, ou em revistas, de tudo que essas pessoas queriam para a vida delas. Então, se o cara queria um iate, bota lá o iate do Roberto Carlos. Se queria uma Ferrari, bota lá a Ferrari. Se queria a mulher mais linda do mundo, bota a foto da Gisele Bündchen lá e tal. E aí cola aquilo tudo no cartaz. No culto nós vamos ter um momento de tomar posse. E aí no culto, na hora, todo mundo traga o seu cartaz, levanta assim, igual quando é jogo, né? O pessoal bota aqueles cartazes em estádio, que aí filma assim, né? Mamãe, olha eu aqui e tal. Filma não, bota o cartaz lá, nós vamos erguer e nós vamos entregar esse cartaz e exigir de Deus que Ele nos dê aquilo ali. Porque Ele falou, tudo que nós pedimos em nome dEle, Ele nos dará. Gente, isso é a interpretação mais esdrúxula possível para um texto. Por quê? Falar em nome de Jesus, gente, é falar de acordo com a vontade de Jesus. Você não pode falar em nome dele. Qual é um dos problemas que nós vivemos no nosso tempo? Quando a gente fala, já ouviu falar de tomar o nome de Deus em vão? É quando a gente pega o que a gente quer e, para justificar o que a gente quer, a gente coloca o nome de Deus no meio. Como que dizendo assim, não, já que eu botei o nome de Deus, então está valendo. A questão aqui, que Jesus está dizendo, gente, é muito simples, não é tão complicado para entender. Quando ele fala o seguinte, olha, do mesmo jeito que eu fiz as obras do Pai, que eu tinha uma unidade perfeita com o Pai, que a vontade do Pai era a mesma vontade minha, e que eu fiz aqui na terra as mesmas obras do Pai, vocês agora, justamente porque vocês, uma vez que eu sou o caminho e eu preparo o lugar para vocês, vocês entram nessa intimidade, existe então entre nós, entre vocês e eu, uma intimidade profunda, como tem a intimidade minha com meu Pai. E aí, quando a vontade de vocês for a minha vontade, quando vocês falarem em meu nome aquilo que é a minha vontade, a minha palavra, e aquilo que eu quero fazer no mundo, então eu farei. Vocês vão fazer essas obras, vocês vão ser as minhas mãos nesse mundo, vocês vão ser a minha voz nesse mundo, vocês vão falar por mim nesse mundo. Vocês vão ser meus embaixadores nesse mundo. O embaixador ele não pode falar o que ele quer, ele tem que falar o que é determinado. Então, em outras palavras, gente, o Filho e os seus discípulos também, igualmente como o Pai, têm as mesmas palavras e obras. Agora, o que é que isso tudo significa? Então, para a gente fechar e ter a aplicação final sobre a questão do caminho. Fechando, concluindo, de verdade. Porque eu sempre digo que quando um pastor diz concluindo, o que quer dizer? Nada. Não quer dizer nada. Concluindo, o que quer dizer? Nada. Mas agora concluindo mesmo. Como nós vemos os discípulos no início dessa passagem?
nós vemos os discípulos confusos, perturbados, um sentimento de ausência, um sentimento de abandono, de orfandade, que iam ficar sozinhos, não estavam entendendo nada. E como nós vemos esses discípulos no final dessa passagem? Nós vemos os discípulos, então, com uma esperança, que é a casa do Pai, e nós vemos os discípulos com uma missão, que é fazer as obras do Pai nesse mundo. E o que é que liga essa esperança com essa missão? E por que é tão importante? No início, Jesus fala da casa do Pai, falando o seguinte: olha, o que realmente traz esperança para vocês é a casa do Pai. Não adianta você procurar significado, propósito, esperança nas coisas desse mundo, porque você não vai achar. No entanto, existe um engajamento nesse mundo. E o que é que une essas duas questões? É o caminho, que é Jesus. Então, Jesus, gente, sendo o caminho, ele não é apenas o caminho para o Pai, do mundo para o Pai, mas ele é o caminho também do Pai para o mundo. Porque Jesus, qual foi o movimento de Jesus? Jesus teve que vir ao mundo. Então, na encarnação, o movimento é do Pai para o mundo. E na glorificação, é o movimento que Jesus agora afirma, ele está voltando para o Pai. A igreja, que somos nós, temos o mesmo movimento. Só que é invertido. A gente vai ao mundo e aí vai ao Pai. Veja só, Jesus é o caminho não apenas para o Pai, mas é o caminho do Pai para o mundo. A gente tem que entender essa dupla função. Muitas vezes a gente se perde como igreja porque a gente vive apenas com uma esperança da casa do Pai. A igreja se torna um grupo de ETs nesse mundo. Não tem mais nada para fazer aqui a não ser pensar na casa do Pai. Ela perde totalmente a sua relevância nesse mundo. Por outro lado, se a igreja pensar na sua relevância, em fazer as obras do Pai nesse mundo e perder de vista o destino final, ela perde a sua identidade. A pior coisa é você não saber de onde você veio e para onde você vai. O cristão, ele precisa saber de onde ele vem e para onde ele vai. Casa do Pai. Mas ele precisa saber que nesse meio tempo ele está no mundo com uma missão, que é de fazer as obras de Jesus. Então, os discípulos, gente, eles estavam na perspectiva de não ter mais a presença física de Jesus ali com eles. Mas eles teriam a presença do Espírito, como falamos no domingo passado, do Espírito Santo que seria enviado, e o próprio Jesus estaria com eles para fazer as obras neste mundo, reconciliando o mundo, buscando o mundo para a salvação. Jesus é o caminho para o Pai e é o caminho do Pai. Não é um caminho, nem é uma esperança, nem é, enfim, alguma coisa que ele diz para você o que você tem que fazer. Não, ele faz por você, mas quando você se une a ele, você faz as mesmas obras que ele fez. E o meu desejo aqui, então, é que a gente possa ter essa compreensão tanto da eternidade como da missão hoje aqui. Que a gente não perca nenhuma das duas, né? Que a gente tenha essa dimensão muito clara. Ainda que a gente não entenda tudo, ainda que a gente não tenha todas as respostas, mas está aqui. Nós sabemos o que Jesus fez por nós e que só Ele pôde fazer, mas algo que Ele compartilha conosco, a sua obra e as suas palavras nesse mundo. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar?